Está no ar mais uma videoaula de matemática. Mas não tenha medo, pois o professor América vai salvar você. Vamos junto, pessoal, vamos aprender mais uma aula de matemática. Bom, então vamos lá, sétimo ano, vamos entrar agora em assunto novo, conteúdo novo pra gente, tá? Antes da gente começar, vai lá, lava as mãos, passa aquele álcool gel maneiro, vamos se cuidar para todo mundo ficar bem saudável aí, tá? Bom, agora a gente começa a conversar sobre retas paralelas que são cortadas por uma transversal. Você está assim, meu Deus, o que é isso? Vamos ver aqui, não é complicado não, tá? É só ter a capacidade de entender, raciocinar devagar, com calma, que a gente vai chegar em todos os resultados que as questões pedirem pra gente, tá? A gente precisa entender o conceito e ter calma na hora de executar, certo? Vamos entender esse conceito aqui então, que é importante. Bom, diz pra gente que são duas retas paralelas. Então a gente tem aqui a reta R e a reta S são paralelas. Conversamos sobre o conceito de retas paralelas. São aquelas que têm a mesma direção, não se cruzam. Então a reta R e a reta S, elas não se cruzam. A reta R está aqui em cima, a S está aqui embaixo. Só que também diz para a gente que as duas são cortadas por uma transversal. O que é uma transversal? É uma reta que corte as duas retas paralelas. Então, nesse caso, essa retinha aqui, ó. Vocês podem ver que ela está cortando tanto a reta R quanto a reta S. Tá? Então ela cortou a reta R, cortou a reta S. Quando uma transversal corta duas retas paralelas, ela naturalmente forma ângulos, certo? E esses ângulos vão ser nomeados aqui agora para a gente, tá? Eu trouxe pintadinho, bem separadinho para vocês aqui no quadro, tá? Para a gente conseguir visualizar. Tem as duas retas paralelas, a transversal cortando. Essa transversal formou o ângulo A, o ângulo C, que eu pintei de vermelho, tá? O ângulo D e o ângulo B, que eu pintei de roxo. Percebam que A e C estão de vermelho, D e B estão de roxo. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Sabe por que eles têm a mesma medida? Porque eles são opostos pelo vértice. Então perceba como o conteúdo vai se somando. Para você chegar nas respostas dos exercícios daqui, você vai precisar lembrar dos conceitos que a gente vem conversando nas outras videoaulas. Tá? Então perceba que aqui, ó, essa junçãozinha aqui é o vértice. Então o vértice forma o ângulo A e o mesmo vértice forma o ângulo C. Então são ângulos opostos pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, eles possuem o mesmo valor. E aí, por possuir o mesmo valor, eu pintei os dois de vermelho. A mesma coisa com os que estão roxo, tá? Eles são opostos pelo vértice. Então eles possuem o mesmo valor. Por isso que eu pintei da mesma cor. Só que essa reta, essa transversal, ela não corta só a reta R. Ela corta aqui embaixo também a reta S. Então ela acaba formando ângulos na reta R e também ângulos na reta S. Vamos olhar aqui os ângulos que ela forma na reta S. Ela forma o ângulo E, o F, o G e o H. Coloquei também com as cores bonitinhas para vocês, ó. O E e o G de vermelho. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. O vértice é esse pontinho aqui no meio, ó, que é o início dos dois ângulos, tá? Eles são opostos, estão com a mesma cor porque tem a mesma medida. E o roxo aqui, que é o H e o F, também estão de roxo porque os dois também são opostos pelo vértice, os dois também têm a mesma medida, ok? Então, até aqui, só conceitual. O que vai ser importante para a gente agora, tá? A gente vai conversar sobre ângulos que a gente chama de ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, tá? Bem, para a gente entender, é importante que a gente visualize o que? Interno é tudo que está entre as duas retas, tá? Então, esse espaço aqui, a gente vai falar que são
os ângulos que estão dentro do espaço interno. Interno vem de dentro, ok? Então, sempre que você tiver dúvida, esse ângulo é interno ou é externo? É interno. Por que é interno? Porque ele está dentro da reta, das duas retas paralelas. Nesse nosso exemplo, a R e a S. Então, nesse caso, os ângulos internos são o C e o B, o H e o E, tá? Os 4 ângulos que estão aqui dentro, entre as duas retas, são ângulos que a gente chama de ângulos internos. O espaço interno é esse espaço aqui, ok? Então, aí ele fala para a gente que vai conversar sobre ângulos alternos e internos. Trouxe algumas informações importantes. Tá? Estão entre as duas retas. Então, são esses 4 aqui. Esses 4 aqui, ó. O C, o B, o H e o E. Ok? Então, esses ângulos são os ângulos internos. Bom, eles estão em lados opostos. Vamos prestar atenção? O B e o C estão do mesmo lado aqui, na mesma reta, em cima, certo? O H e o E estão na mesma reta embaixo. Então, não podem ser, os dois não são alternos internos. Por quê? Porque eles não são opostos. Ao mesmo ponto, o B e o E também não são opostos, porque eles estão na mesma direção, do mesmo lado da transversal. Do lado de cá, o C e o H também não são opostos, porque eles também estão do mesmo lado da transversal. Então, primeiro detalhe, os que estão aqui dentro, tá? Internos, estão entre as duas retas. Segundo detalhe, são opostos. Então, nesse caso, o B e o C não são alternos internos, porque eles não são opostos, eles estão na mesma reta. O B e o E também não são alternos internos, por quê? Eles não são opostos, eles estão do mesmo lado. Tá? Então, os ângulos que são alternos internos, tá? Vou colocar aqui em cima para a gente, ó, é o B e o H, vou colocar assim, ó, para a gente ter bem explicadinho, e ao mesmo tempo, os outros ângulos que são alternos e internos, tá? São os ângulos C e o ângulo E, certo? Por quê? Eles estão dentro das duas retas, então eles são internos, ok? Ao mesmo tempo, eles são opostos, eles estão em lados opostos. Eles estão um em cima e um embaixo, um na esquerda e um na direita. O mesmo passo do B e do H. Um em cima e um embaixo, um na direita e um na esquerda. Certo? Então, isso é fundamental, porque aqui a gente não está trabalhando com valores ainda. Só que olha a terceira informação. Eu disse para vocês que eles são concluentes. Então, eles possuem o mesmo valor. Isso vai ser fundamental quando a gente for chegar no cálculo, tá? Por quê? A gente chegou aqui à informação que o B e o H são alternos internos. Imagina que eu tivesse colocado uma questão e falado assim para vocês, olha, o ângulo H mede 60 graus. Quanto mede o ângulo B? Você não precisava nem fazer conta. Você ia falar assim, 60 graus também. Por que também? Porque eles são internos. Eles são alternos, porque eles são opostos. Se eles são internos e são alternos, eles têm o mesmo valor. Então, é um tipo de conceito que vai ser fundamental para vocês usarem. Tá? Ângulos alternos internos, os que estão dentro, tá? São opostos, tanto em relação a retas paralelas quanto em relação à transversal. E são concluentes, possuem o mesmo valor. Ok? Bom, vamos dar prosseguimento aí. Aí diz, a gente falou até agora dos internos. Agora diz, tá? Vem o conceito pra gente, dos ângulos alternos, e até errei aqui, né? Deixa eu corrigir aqui pra gente. Os ângulos alternos, tá? Externos. Bom, se o interno é o que está entre as duas retas, o externo é o que está fora, tá? Então, externo são esses ângulos que estão do lado de fora.
Nesse nosso caso, ó, o ângulo D e o ângulo A, o ângulo G e o ângulo F são externos. Não estão dentro, estão fora, estão no exterior das retas. Primeiro detalhe são esses. Segundo, também estão em lados opostos. O que isso significa? Que eles estão em retas opostas e em lados opostos. Então, o ângulo A e o ângulo D são externos, ok? Mas eles não podem ser considerados alternos. Sabe por quê? Porque eles não estão em lados opostos. Os dois estão na mesma reta, na reta R. Então, os dois estão do lado de cima. O ângulo alterno externo é o A e o G. Por que o A e o G? Porque um está na reta de cima, o outro está na reta de baixo. Um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Certo? Então, o raciocínio dos alternos internos é o mesmo dos alternos externos. A diferença é só que no interno são os que estão aqui dentro. No externo são os que estão do lado de fora. Nesse nosso exemplo, os ângulos alternos externos seriam o A e o G, ok? E seria, para ficar mais claro aí com a canetinha de outra cor, o D e o F. E é importante para a gente por quê? Porque eles também possuem o mesmo valor. Então, nessa nossa brincadeira, se a gente tivesse falado que o ângulo A mede 30 graus, a gente saberia que o ângulo G também mede 30 graus. Porque alternos externos também são congruentes. Por isso que é fundamental ter esse conceito na cabeça. Porque para fazer as continhas depois, os resultados, isso aqui vai ser importantíssimo. Beleza? Eu sei que é chato, complexo, mas é importantíssimo se prestar atenção. Se fizer com calma, a gente consegue chegar bonitinho ali nos quais são os alternos internos e os alternos externos. A gente vai dar continuidade aí. Valeu! Vem comigo! Bom, então vamos lá. Além dos alternos internos e externos, a gente tem aí também um outro conceito que o livro apresenta para a gente, que é o conceito dos colaterais internos e dos colaterais externos. Tá? Agora vocês vão ver que é bem mais simples, porque o raciocínio é bem parecido com os alternos. Tá? A única diferença é que agora a gente vai utilizar, em vez dos ângulos opostos, os ângulos que estão do mesmo lado. Vamos lá, com bastante calma. Aqui tem o mesmo exemplo para vocês, e aqui eu trouxe a explicação dos colaterais. Colaterais internos, tá? São aqueles que estão dentro das retas. Então a gente já viu que interno, tá? É tudo que está entre as retas. Interno vem de dentro, está dentro das duas retas, no caso a R e a S. Certo? Bom, estão do mesmo lado, ok? Então vamos ver. Quem está do mesmo lado aqui? O B e o E, o C e o H. Então a gente tem aqui, ó, os ângulos colaterais internos. Primeiro a gente vai perceber que quais são os internos? B, C, D e E. H e E, certo? Então esses são os internos, porque eles estão aqui dentro. C e B, H e E. Todos os quatro que estão entre as duas retas, estão dentro das retas. Esses são os internos. Quais são os colaterais? Os que estão do mesmo lado. Então vamos ver quais estão do mesmo lado. Aqui a gente tem, do lado direito aqui, a gente vai ter, ó, o B, vou colocar aqui em cima, tá, gente? E o E. Eles estão do mesmo lado, ok? Agora a gente tem mais um conjunto de ângulos colaterais internos, tá? Que é o ângulo C e o ângulo H. Eles também estão dentro das duas retas e eles também estão do mesmo lado, do lado esquerdo. Então é o ângulo C e o ângulo H. Certo? Então,
A única diferença é, nos alternos, eles são completamente opostos. Nos internos, nos colaterais, eles já não são mais opostos. Eles estão do mesmo lado, ok? Então, importante para a gente entender que interno é o que está entre as duas retas, externo é o que está fora das duas retas. Isso é fundamental. Colateral está do mesmo lado, simples, jogam junto no mesmo lado, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Bem, então vamos agora, antes de a gente falar sobre a soma deles, vamos para os colaterais externos, tá? Interno é o que está entre as duas retas. O que está fora, a gente chama de externo. É o que está fora das duas retas, ok? Então, agora a gente tem os ângulos externos, a gente tem o D e o A, o G e o F. Todos esses quatro são externos. Vamos ver quais são os colaterais? Os colaterais a gente tem, ó, do mesmo lado, do lado direito, o A e o F, certo? Porque eles estão do mesmo lado. E a gente tem do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem o D e o G, certo? E o que a gente pode falar sobre a soma deles, envolvendo o cálculo, que vai facilitar para a gente lá na frente, é que a soma desses ângulos vai dar sempre 180 graus. Por que vai dar sempre 180 graus? Porque se a gente somar, isso daqui vai ser uma meia-lua. E a meia-lua, meio círculo, mede sempre 180 graus. Ok? Uma repassada rápida, tá? Ângulos alternos e os ângulos colaterais. Eles se formam sempre que uma transversal corta duas retas. Então, uma transversal cortou duas retas. Vai formar ângulos alternos e ângulos colaterais. Tá? Para a gente chegar nesses dois, a gente precisa passar por interno e externo. Interno, o que está entre as duas retas. Externo, o que está fora das duas retas. Colateral, o que está do mesmo lado. Ok? Alterno, aqueles que são completamente opostos. Alternos possuem o mesmo valor. Colaterais somam 180 graus. Bom, para a gente não ficar tão confuso assim, vou colocar para vocês aqui um exemplo para a gente resolver esse exemplo, para ver se facilita a nossa cabeça e perceber como que a matemática é incrível. Então, vem comigo para a gente resolver o exemplo. Valeu!